No momento em que nos deparamos com dificuldades, tribulações e desafios que parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentar, há uma promessa de Deus que nos sustenta. Ele nos enviou o Consolador. O Espírito Santo, o nosso auxílio, o nosso guia, está ao nosso lado em cada passo da jornada. Quando Jesus falou sobre o Consolador, ele não estava apenas nos oferecendo palavras de consolo, ele estava revelando uma força espiritual que nos capacitaria a viver de acordo com o seu propósito. Jesus sabia que, ao partir, seus discípulos precisariam de uma presença constante para guiá-los em um mundo de incertezas. E assim, ele fez uma promessa que nunca falharia. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14:18. O Espírito Santo não é uma presença distante ou vaga. Ele é o Consolador presente, real, acessível a todos aqueles que creem em Cristo e desejam caminhar na sua verdade. Ele nos ensina a viver com confiança, a ser firmes em nossa fé e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. É através do Espírito Santo que recebemos sabedoria, discernimento e entendimento. Ele é o guia em nossos momentos de dúvida, a força em nossas fraquezas e a paz em nosso coração. Cada cristão que verdadeiramente aceita o Espírito Santo em sua vida se torna mais do que um simples seguidor. Ele é equipado com a capacidade de viver de acordo com os princípios do reino de Deus, sendo testemunho da sua verdade para o mundo. Reflexão. Você já parou para pensar sobre a importância do Espírito Santo em sua vida? Quando se sente fraco ou perdido, é Ele quem fortalece e orienta você. Ele não só traz consolo, mas também ação, poder e direção. O Consolador não apenas nos anima, ele nos transforma, nos ajuda a crescer e a superar. Ao reconhecê-lo, você experimenta a verdadeira paz e confiança, sabendo que não está sozinho, mas que o próprio Deus está com você, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem para habitar em nossas vidas, ele não apenas nos acompanha, mas ele se torna uma força ativa e transformadora. Ele não só nos consola nas dificuldades, mas também nos orienta, nos molda e nos fortalece para a jornada que temos pela frente. Ele é aquele que nos capacita a agir, a decidir, a viver de forma que reflita a verdadeira natureza de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que o Espírito de Deus ajuda nas nossas fraquezas, especialmente quando não sabemos como orar ou o que pedir. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Este versículo nos mostra uma realidade poderosa. Não precisamos enfrentar as batalhas espirituais sozinhos. Mesmo quando nossas palavras falham, quando estamos fracos ou desanimados, o Espírito Santo intercede por nós, apresentando ao Pai nossas necessidades com uma clareza que vai além do que podemos expressar. Isso nos dá segurança, porque sabemos que Deus está ouvindo e o Espírito Santo está constantemente trabalhando em nosso favor. O Espírito Santo também nos fortalece para resistir às tentações e desafios da vida. Em momentos de provação, quando as tentações surgem e o medo tenta nos paralisar, ele nos lembra da verdade de Deus e nos capacita a permanecer firmes. Ele é o lembrete constante de que Deus está conosco, nos ajudando a vencer as dificuldades e a crescer na fé. Reflexão. Você já experimentou a intercessão do Espírito Santo em sua vida? Aqueles momentos em que você não sabe o que orar, mas sente uma paz interior que ultrapassa o entendimento? Isso é o Espírito agindo em você, trazendo a tranquilidade de saber que mesmo nas suas fraquezas, Deus está trabalhando para o seu bem. O Consolador não só te consola, mas te dá a força necessária para permanecer em pé.
O Espírito Santo é, sem dúvida, o maior presente que recebemos após a nossa conversão. Ele é a presença contínua de Deus em nossas vidas, atuando em nós de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente, mas que são sempre para o nosso bem. Ele é o guia, o consolador, o advogado que intercede por nós diante do Pai. Jesus mesmo nos prometeu que enviaria o Espírito Santo para nos acompanhar, dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Isso significa que não estamos sozinhos. O Consolador foi enviado para nos apoiar, para nos ensinar e para nos dar poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Ele não é apenas uma força impessoal, mas uma pessoa da Trindade, com quem podemos ter uma relação profunda e pessoal. Uma das funções mais poderosas do Espírito Santo é a de nos ensinar a verdade. Ele nos revela os mistérios do reino de Deus, nos guia à sabedoria e nos ajuda a compreender a palavra de Deus de uma maneira que vai além da nossa capacidade humana. Em João 16:13, Jesus disse: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele é quem ilumina as Escrituras e nos faz entender o que Deus quer comunicar a cada um de nós. Quantas vezes, ao ler a Bíblia, você já teve a sensação de que uma palavra ou versículo foi revelado de uma forma nova, algo que não havia notado antes? Isso é obra do Espírito Santo em sua vida. Ele ilumina sua mente e abre seu coração para compreender a profundidade da palavra de Deus, levando-nos a uma transformação contínua. O Espírito também é aquele que nos fortalece nas dificuldades. Quando a vida se torna difícil e as provações parecem insuportáveis, Ele nos dá força para seguir em frente, para não desistir, para permanecer firmes na fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 12:9, quando Deus lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo é a graça de Deus manifestada em nossas fraquezas, e é Ele quem nos dá a força para sermos mais do que vencedores em Cristo. Reflexão: você está permitindo que o Espírito Santo seja o seu guia? Está ouvindo a sua voz, buscando a sua direção em momentos de dúvida? Se ainda não, este é o momento para abrir seu coração e convidá-lo a agir de forma mais plena em sua vida. Quando você se submete ao Espírito Santo, você está permitindo que a sabedoria e o poder de Deus se manifestem de maneira sobrenatural em suas decisões, em sua vida diária e em todas as suas circunstâncias. Quando passamos a entender a presença do Espírito Santo em nossas vidas, percebemos que Ele é mais do que um simples conselheiro. Ele é a força que nos capacita para a missão de viver o Evangelho. Jesus, ao prometer a vinda do Espírito Santo, não apenas nos assegurou de sua presença, mas também nos deu a garantia de que seríamos equipados para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é quem nos dá poder para sermos testemunhas de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para equipar e enviar. Ele nos capacita para falar da graça de Deus com ousadia, para viver de forma que reflita o caráter de Cristo e para influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Mas é importante lembrar que, para que o Espírito Santo atue plenamente em nós, precisamos estar em sintonia com Ele. Não podemos ignorá-lo ou resistir ao seu chamado. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso nos lembra que, ao vivermos de maneira que contraria os princípios de Deus, podemos entristecer o Espírito Santo. Mas quando nos rendemos à sua direção, Ele nos guia para uma vida de obediência, santidade e missão.
A obra do Espírito Santo em nós é um processo contínuo de transformação. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo descreve isso dizendo: mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo não nos deixa onde estamos, mas nos impulsiona a crescer, a sermos mais parecidos com Cristo, a refletir seu caráter e a viver sua missão. Essa transformação, no entanto, exige que nossa vontade esteja alinhada com a de Deus. À medida que permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, ele começa a moldar nossas atitudes, ações e até nossos pensamentos. Ele nos ajuda a entender e aplicar a palavra de Deus de maneira prática, tornando-a viva e eficaz em nosso cotidiano. Reflexão. Você tem se permitido ser transformado pelo Espírito Santo? Tem escutado sua voz e seguido suas orientações? O poder que ele oferece não é apenas para os momentos de grande necessidade, mas também para os pequenos detalhes da vida cotidiana. Quando nos entregamos completamente ao seu poder, experimentamos uma vida mais plena e satisfatória, em sintonia com a vontade divina. A força do Espírito Santo não se manifesta apenas nos momentos de grande tribulação ou nos desafios mais intensos da vida. Ele é também nossa força diária, nos ajudando em tudo o que fazemos, dando-nos sabedoria para tomar decisões, coragem para enfrentar os desafios e conforto nos momentos de dor. Em João 14:26, Jesus falou claramente sobre o papel do Consolador, dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, vemos o Espírito Santo como o nosso professor e lembrete. Ele nos ensina sobre a verdade de Deus e nos guia para a compreensão mais profunda da sua palavra. O Espírito Santo nos ajuda a orar, mesmo quando não sabemos como orar. Muitas vezes podemos sentir que nossas palavras são insuficientes ou que não sabemos como expressar o que realmente estamos sentindo. Mas Romanos 8:26 nos assegura de que, da mesma forma, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A beleza disso é que mesmo quando nossa oração é apenas um suspiro ou um lamento, o Espírito Santo intercede por nós, levando nossas petições até Deus de uma forma perfeita, segundo a vontade dele. A intercessão do Espírito é essencial em nossa vida espiritual. Ele nos ajuda a alinhar nossa vontade com a de Deus. Muitas vezes, nossas orações podem ser influenciadas por nossos próprios desejos e limitações, mas o Espírito Santo nos guia para orar de acordo com os propósitos divinos, ajudando-nos a confiar que Deus sempre ouvirá e responderá conforme sua perfeita vontade. Além disso, o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual. Ele abre nossos olhos para as verdades de Deus que de outra forma seriam escondidas. Em 1 Coríntios 2:10-12, Paulo diz: mas a nós nos revelou Deus pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender os mistérios de Deus, revelando-nos sua palavra e iluminando nosso caminho. Com isso, ele também nos fortalece para resistir às tentações e nos ajuda a viver uma vida santificada. Sem a ajuda do Espírito Santo, seria impossível viver uma vida de pureza e obediência a Deus. Mas, com seu auxílio, podemos vencer a carne e caminhar em santidade. Como diz em Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
O Espírito Santo não é apenas uma presença distante ou uma força impessoal. Ele é uma pessoa viva, ativa em nossas vidas, que trabalha constantemente para nos transformar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Sua presença nos dá o poder para viver de maneira que glorifique a Deus e para sermos suas testemunhas no mundo. Reflexão: como você tem percebido a atuação do Espírito Santo em sua vida? Ele tem sido seu guia e conselheiro, ajudando-o a crescer espiritualmente? Sua presença não é algo distante, mas uma realidade diária que nos ajuda a viver de acordo com o propósito de Deus. Você está se permitindo ser guiado por Ele em todas as áreas da sua vida? O Espírito Santo também é nosso consolo nas dificuldades da vida. Quando nos deparamos com lutas que parecem insuportáveis, Ele nos envolve com sua paz. Uma paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que encontramos no mundo, não é uma sensação passageira que se esvai. Ela é uma paz sólida, profunda e constante, que só pode vir de Deus. O Espírito Santo nos dá essa paz, nos acalma nas tempestades da vida, ajudando-nos a manter a fé e a confiança no Senhor, mesmo quando tudo à nossa volta está desmoronando. Em momentos de sofrimento, Ele nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece para continuar. Quando estamos cansados, Ele nos dá descanso e renovo. O Consolador não só nos conforta, mas também nos capacita a continuar a jornada com coragem e determinação, mesmo quando a estrada parece difícil e sem fim. Mas o Espírito Santo também nos dá poder para testemunhar da obra de Deus em nossas vidas. Ele nos enche com ousadia para falar do amor de Cristo e para compartilhar a boa notícia com os outros. Como diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá o poder de ser testemunhas vivas de Cristo, de levar sua mensagem de salvação e esperança ao mundo. Este poder não é apenas para grandes feitos ou milagres, mas também para viver com integridade, para ser exemplo de amor e misericórdia, para oferecer perdão, para resistir ao mal e para fazer o bem. Ele nos capacita a ser o sal e a luz neste mundo, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações. O Espírito Santo também nos ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 4:24, Jesus nos disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos guia no caminho da verdadeira adoração, ajudando-nos a nos conectar com o coração de Deus, a experimentar sua presença e a render a Ele nossa vida em total devoção. E por último, mas não menos importante, o Espírito Santo nos guia na transformação diária de nossas vidas. A obra do Espírito em nós é um processo contínuo que nos molda e nos aperfeiçoa a cada dia, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Como diz em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação é a obra contínua do Espírito Santo em nós. Ele nos ajuda a vencer o pecado, a cultivar os frutos do Espírito, a crescer em santidade e a ser mais fiéis e obedientes ao Senhor. Reflexão: você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, transformando-o à semelhança de Cristo? Está se deixando moldar por Ele ou está resistindo à sua obra? O Consolador está ao seu lado, oferecendo paz, poder e transformação. Permita-se ser guiado por Ele em cada passo do seu caminho. À medida que nos aprofundamos na vida no Espírito, é importante entender que, como cristãos, não estamos sozinhos nesta jornada.
O Espírito Santo está conosco em cada momento, capacitando-nos a enfrentar os desafios que surgem. No entanto, Ele também é nossa conexão direta com Deus, nosso Pai Celestial. Quando enfrentamos dificuldades, o Espírito Santo nos ajuda a compreender o propósito de Deus em nossas vidas. Ele nos ensina a discernir sua vontade, nos dá sabedoria e nos guia na direção certa. Ele também é o nosso intercessor, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Em Romanos 8:26, encontramos um versículo precioso que revela isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Quantas vezes em nossa vida nos deparamos com situações em que não sabemos o que pedir ou como expressar nossa dor e necessidade a Deus? O Espírito Santo, em sua bondade, se coloca em nosso lugar, intercedendo por nós com a sabedoria de Deus. Ele conhece nosso coração e sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando não conseguimos articular. Mas além de nos interceder, o Espírito Santo também nos fortalece para viver de acordo com a vontade de Deus. Em Efésios 3:16, Paulo ora para que Ele, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. O Espírito Santo nos dá forças para lutar contra as tentações, para vencer os desafios diários e para permanecer firmes na fé, mesmo quando as provas parecem nos enfraquecer. E é com essa força que podemos viver de maneira a honrar a Deus em tudo o que fazemos. O Espírito nos capacita a viver uma vida cristã vitoriosa, a viver a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus. Ele nos ajuda a refletir o caráter de Cristo em nossas ações e atitudes diárias, sendo testemunhas vivas da transformação que Ele traz para nossas vidas. Em 1 João 4:4 está escrito: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo em nós é mais poderoso do que qualquer força que se oponha à nossa fé. Ele nos garante a vitória em Cristo e nos capacita a superar qualquer dificuldade, sabendo que Deus já venceu o mundo. Mas essa vitória só é possível quando vivemos em comunhão com o Espírito, quando somos sensíveis à sua direção e permitimos que Ele nos guie. Ele não nos força a fazer nada, mas nos convida a confiar nele, a ser obedientes à sua voz e a caminhar no caminho da santidade. Reflexão: você tem se permitido ser guiado pelo Espírito Santo em sua vida? Tem se aberto para ouvir sua voz e seguir sua direção? O Espírito Santo é aquele que fortalece e capacita você para viver a vida cristã com poder e vitória. Ele está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a superar qualquer desafio. Chegamos ao momento final e antes de encerrarmos, é importante lembrar que a obra do Espírito Santo em nossas vidas não é apenas uma experiência espiritual isolada. Ele está conosco todos os dias, nos guiando, confortando e fortalecendo, nos capacitando a viver uma vida que honra a Deus e que é marcada por sua presença constante. A caminhada cristã não é fácil, e as dificuldades muitas vezes nos fazem questionar e duvidar. Porém, é justamente nesses momentos de fragilidade que podemos encontrar consolo e força no Espírito Santo. Ele não nos deixa lutar sozinhos. Ele caminha conosco, ao nosso lado, intercedendo por nós e nos ajudando a entender a vontade de Deus. Em João 14:18, Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Essa promessa se cumpriu com o envio do Consolador, o Espírito Santo, que é a nossa companhia fiel nesta jornada. Ele nos ensina a perseverar, a ter fé e a confiar, mesmo quando não vemos uma solução imediata para os nossos problemas. Ele nos lembra que a vitória já foi conquistada por Cristo e que, com Ele, somos mais que vencedores. Agora,
Gostaria de convidar você, que está ouvindo, a se conectar com o Espírito Santo de uma maneira mais profunda. Ele está aqui, pronto para guiá-lo, confortá-lo e capacitá-lo para viver uma vida cheia de propósito e poder. Se você está passando por uma luta ou se sente distante de Deus, não precisa enfrentar isso sozinho. O Consolador está com você. Permita-se ser guiado pelo seu Espírito. Ele quer derramar sua paz sobre sua vida e capacitá-lo a seguir em frente com coragem e fé. Espírito Santo, agradecemos por sua presença constante em nossas vidas. Pedimos que nos fortaleça, nos guie e nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. Que possamos sempre confiar em sua direção e encontrar conforto em sua presença. Quando enfrentarmos desafios, que possamos lembrar que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Que o seu poder nos capacite a viver uma vida vitoriosa, cheia de paz e de confiança em Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora convido você a orar comigo. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo fale diretamente com você neste momento. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais mensagens que vão fortalecer sua fé. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.